Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e dessa vez vamos ver um vídeo do canal do Alan Simon, né, o Estúdio Alan, que vai falar sobre como era viver o futebol nos anos 2000, né, para quem é mais novo ou mais nova, né, que nasceu mais tarde, digamos assim, né, mais novo e não acompanhou tão por inteiro aí como que era o futebol nos anos 2000, vai poder ter essa, né, experiência de ver como é que era, e para quem é velho como eu, também poder relembrar aí como é que era a confusão, mas ao mesmo tempo, né, a diversão de acompanhar o futebol nos anos 2000, anos 90 também, se a gente fosse pegar para ver aí se um dia ele já fez, né, o Alan já fez reacts, vou procurar aqui pra gente assistir, nos anos 90 também, que também eram, né, uma realidade completamente diferente, e anos 2000 também, né, a gente pensa que né, faz pouco tempo, mas na 2000 já faz 25 anos, né, então já é uma distância razoável aí, sem mais enrolação, né, queria pedir para vocês para curtirem o vídeo, né, deixar o seu like aqui no canal, se inscreverem, compartilharem esse vídeo também para chegar mais longe, para chegar em mais pessoas e sem, né, demorar, sem enrolar mais, vamos assistir aí o vídeo do Alan Simon. Nesse vídeo, a gente vai relembrar como era viver o futebol nos anos 2000. Os tempos de internet chegando, TV paga se popularizando, mais acesso a diversos jogos de futebol no mundo inteiro, e tudo isso a gente relembra a partir de agora. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente fala sobre esporte, sobre história, estamos abrindo um novo ano, um feliz 2025 para todos vocês. Eu esqueci de falar antes, né, na introdução, mas, né, o Alan Simon é um jornalista que acompanha muito sobre TV, sobre principalmente esporte, né, sobre o que se relaciona na TV e das transmissões esportivas com os direitos de transmissão. Ele sabe muito, acompanha, né, muito isso, né, o que rodeia, né, o esporte e a TV, mais ou, né, não só isso, não é porque ele entende muito mais, ele é um jornalista que já está aí no mercado há vários anos, mas ele tem, né, muitos textos, muitas produções relacionadas a isso e até um canal falando sobre isso, né, sobre direitos de transmissão, sobre como que as ligas de futebol hoje em dia no Brasil trabalham, né, a Libra e a LFU, a Liga Forte União, né, então se você quiser acompanhar aí, vale a pena. E esse outro canal do Alan Simon, né, o Estúdio Alan, já é com uma pegada diferente, né, que a gente vai ver agora. Vocês que acompanham o nosso trabalho, muito obrigado pela companhia em 2024, porque no ano passado a gente mais que dobrou de tamanho aqui na plataforma e eu sou muito feliz com esses resultados. Vamos falar então sobre como era viver o futebol nos anos 2000. Já tem vídeo aqui no canal sobre como era viver nos anos 90. Olha, e muita esse aí coisa eu evoluiu. vou assistir então, né, já que o 2000 saiu agora, então dos anos 90, em breve teremos aqui no canal também para gente relembrar mais ainda, porque eu acho que é mais nostálgico, pelo menos para minha geração, né, os anos 90 até do que os 2000, né? Para começar, lembra que eu falei que o jornal Lance foi lançado, sem trocadilho, no fim de 97? Pois é, nos anos 2000 eu digo que ele viveu o seu auge. Todo mundo aproveitava, principalmente nas férias escolares, para pedir dinheiro para alguém, para juntar o seu próprio dinheiro, para ir na banca e comprar um exemplar do Lance em tempos de vai e vem do mercado. Todo mundo queria ver as setinhas, setinhas de saída, setinhas de entradas, quais eram os jogadores cotados, cobiçados, Mulher do jogador contratados. não quer Tinha renovar. até os... Peraí, vamos voltar aqui. Mineiro. Mulher do jogador não quer renovar para ir para o exterior. Grande mineiro aí que né, acabou indo pro Chelsea, se eu não estou enganado, né? Quando o Felipão tava lá, né? Não, né quem souber aí me confirme, né, comente aí nos comentários, mas muito bom. E é curioso, né, como o lance, tanto o lance quanto a placar, né, foram muito geracionais, assim, das pessoas, né, que gostam de futebol se informarem muito e porque trazia muita coisa que hoje a gente tem, né, digitalmente, né, nos sites e tal, e que ali só existia no jornal, né, na revista, porque, né, você não tinha esse acesso todo, e aí os anos 2000 são uma era de transição, mas ainda, né, tem uma influência ainda dos jornais, do impresso na vida das pessoas, né? eram os jogadores cotados, cobiçados, contratados.
Tinha até os códigos para jogadores que eram apenas boatos, para quem já estava sendo contratado de fato, para quem já era oficial, para quem estava retornando de empréstimo. Tudo isso fez parte da vida de quem viveu e leu o lance nos anos 2000. Por outro lado, se na década de 90 a gente viveu uma profusão de esportes em vários canais na TV aberta, na Globo, no SBT, na Band, na Manchete, na Record, a gente viu isso acabar aos poucos nos anos 2000. O SBT se retirou do futebol, mostrou apenas o Paulistão, a Copa Ouro e um torneio da seleção brasileira Sub-23 no Catar em janeiro, além do Sul-Americano Sub-20, tudo isso em 2003. A Record virou parceira da Globo, mas era uma parceria de sublicenciamento na qual a Globo mandava no que a Record podia passar. Isso durou de 2002 a 2006. A Band entrou no lugar nos mesmos moldes a partir de 2007. E tinha, assim, jogos bem estranhos, às vezes, assim, que a Globo deixava pra Record passar, não era grandes coisas. A Band, né, uma parte maior ali do acordo, parece que eles conseguiam alguma coisa melhorzinha, assim, pra passar. Mas o da Record tinha vários jogos, assim, que era triste, não era tão legal, não. A Globo avacalhou um pouco com a Record. Quando a Record ou a Band podia mostrar algum jogo exclusivo, era porque a Globo deixava, e na maior parte dos casos, eu tenho até estatísticas sobre isso na minha coleção aqui de dados, eram jogos do Santos para São Paulo. Nesse período foram 33 jogos exclusivos do Santos transmitidos pela Record, também pelo modelo adotado na época, em que a Globo escolhia um jogo para mostrar para São Paulo, outro para o Rio de Janeiro, e a Record ficava com uma terceira partida, que era quase sempre do Santos, que ela podia mostrar para São Paulo principalmente, porque nos Você vê que, com todo o respeito, né, ao Santos, mas é a quarta menor audiência, né, dos times de São Paulo, né? Então, talvez por isso que a Globo falou, vamos deixar o que tem menos audiência aí para que eles vejam, né? Nos outros estados, ela normalmente também preferia mostrar o jogo que a Globo estava exibindo para o Rio de Janeiro. Mas a TV paga começava a se popularizar. Ainda era cara, obviamente, mas não tanto quanto nos anos 90, que era uma tecnologia nova, a gente estava vivendo um momento diferente da economia. Nos anos 2000 as pessoas foram tendo mais poder de compra, mais emprego, e com isso a TV paga começou a chegar a mais gente. Além daquelas famosas irregularidades que as pessoas tinham para ter o sinal em casa também. Mas, de qualquer forma, muito mais gente passou a ter acesso ao Sport TV, à ESPN, ao Band Esportes e outros canais que surgiam, como o Speed Channel de automobilismo. Para quem podia pagar e ter acesso ao Premiere, na década de 2000, finalmente 100% dos jogos do Brasileirão passaram a ser transmitidos em 2005. Alguns anos depois, a Série B passou a ter também todos os seus jogos exibidos em pay-per-view. E aí, mãe? Foi pênalti ou não foi? Foi nada. Tô vendo aqui pela Sky. O sapato se atirou. Só na Sky você vê o Brasileirão de todos os ângulos. Bem feito, descarado. E além de multicâmera, tem mosaico multijogos e tabela interativa. Assine Sky 0300 789 4444. É louco que a Sky monopolizou, assim, por um momento, né, por alguns anos, esse mercado de TV a cabo e tal, porque eles ofereciam esses extras, o Premiere e tal, você pagava o valor a mais lá e você conseguia ter o acesso, e as outras operadoras não conseguiam ter ali tudo e eles tiravam essa vantagem em cima, né, mas ainda era caro, não era barato não. Outro bem de consumo que as pessoas estavam tendo mais acesso também, conforme os anos iam passando nos anos 2000, era o computador pessoal, o PC, aquele de mesa, que pouquíssima gente tem hoje em dia. Pois é, e a internet, que era banda larga para algumas pessoas que podiam pagar, e na maior parte das vezes ainda de escada. Esse som aí, olha, quem viveu sabe. Mas eu demorei tanto tempo para chegar com o computador, eu só fui ter no fim de 2006, que eu já fui direto para a internet banda larga. Era o chamado Speedlight da Telefônica, que a gente pagava mais barato, só que compensação tinha limite de uso, como o plano de dados hoje no seu celular. Eram 4 GB para dar em um mês. Eu devo gastar isso em algumas horas hoje em dia trabalhando aqui no meu estúdio, mas naquela época tinha que dar para um mês, e cada megabyte que você passasse eram cobrados alguma coisa do tipo 10 centavos na conta de telefone. Com acesso à internet, a gente passou a ter o famoso minuto a minuto nos principais sites, no Globoesporte.com, no UOL, e aí a gente ficava acompanhando, era uma boa opção ao rádio, né? Os lances narrados por escrito. Então tinha lá 10 minutos, sai uma bola na trave, por aí. Até hoje a gente tem, né, o do Globo Esporte é o mais
mais famoso, né? Mas os outros sites fazem esse minuto a minuto aí para quem não acompanha. E acontecia, né? Porque às vezes você não tinha um acesso e tudo mais ali para conseguir acompanhar, ou a tua internet não era tão boa e você acabava usando isso, né? E vai. Até hoje esse tempo real ainda existe, mas naquela época, muitas vezes era a única forma de você acompanhar. Ainda nos anos 2000, eles começaram a colocar rádios nesse minuto a minuto. Eles abriam com o Windows Media Player, fazendo aquele buffer no próprio site. Quem lembra Nossa, do uma playerzinho do lentidão. Windows Media Player entrando Era triste, mesmo sendo rádio, era triste. Carregar aquele buffer lá era complicado também. para abrir uma transmissão de rádio dentro de um tempo real como o do Globoesporte.com, por exemplo. E quem tinha um computador com internet passou a ter uma variedade de opções, cara, que era muito maior do que quando a gente lia placar nos anos 80 e 90. Sério, a gente passou a ter informações do que a gente quisesse. E a gente se reunia em comunidades do tema que a gente quisesse. E uma plataforma que tomou conta dos brasileiros, o Orkut. Lá, as comunidades podiam ser temáticas de clubes, tinha comunidade... Peraí, deixa eu voltar aqui. Essa comunidade de futebol alternativo foi, assim, uma das comunidades mais fortes sobre futebol, criada, né, pelo Leonardo Bonassoli, aqui de Curitiba, inclusive. Yuri Casari, aqui, um dos moderadores, um amigo meu, que descobriu aquela história do Gunther, que era o que tinha abafado lá. Se você soubesse o que aconteceu, ele descobriu que realmente era uma pessoa, né, era uma pessoa de verdade e entrevistou ele lá, perguntou o que tinha acontecido, né? Porque se espalhou tanto que ninguém foi atrás de saber quem que era o Gunther, o cara que estava denunciando o escândalo, né, da Copa do Mundo de 98. E ele foi atrás. E essa comunidade do futebol alternativo, né, você vê de 7.300 membros, acabou indo até para o Facebook depois, e até hoje eles trabalham e fazem um acompanhamento do futebol alternativo, e vários jornalistas, eu posso estar cometendo aqui algum erro, né, mas acho que o Leonardo Bertozzi, o Biratan Leal, vários da ESPN ali que surgiram, participaram ali desse grupo, dessa comunidade, então foi uma comunidade muito forte, que até o Emanuel Colombari, que está no UOL, que é um craque também do futebol alternativo, então é uma comunidade que realmente provavelmente o Alan Simon participava, porque ela é assim, para o pessoal do jornalismo, né, esportivo, o pessoal amava essa comunidade e até hoje trata com muito carinho. O Orkut. Lá, as comunidades podiam ser temáticas de clubes, tinha comunidade do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, de times menores, de times de quarta divisão paulista. Todo mundo tinha o seu cantinho para debater sobre o seu time do coração. Tinha comunidades de brasileiros para falar de futebol sul-americano, de futebol europeu, comunidades específicas de times, que podiam ser o Barcelona, o Real Madrid, ou até um time da segunda divisão inglesa. O Orkut nos uniu e levou até um patamar diferente de conhecimento. Isso também foi um grande desafio para quem cobre, para quem transmite. Afinal de contas, lá nos anos 90, quem cobria de uma forma generalista, num dia tá narrando um jogo do Paulistão, no outro um campeonato alemão, passava as informações que tinham e cabia ao telespectador absorver aquilo. Com os internautas ficando especialistas naqueles temas, a dificuldade era maior. Se você não soubesse algo sobre o Wolfsburg, alguém que frequenta uma comunidade, que lê sites alemães, que tem acesso a tudo, saberia mais do que a gente. A nossa comunicação com os amigos também foi melhorando, inclusive durante os jogos, né? Se no começo da década de 2000 tinha apostas do tipo Pegue, Fale, Gol, que era um telefone celular personalizado com os principais Coisa times, linda. e que oferecia coisas do tipo ligações telefônicas mais baratas durante o horário das partidas, como se alguém ficasse ligando para alguém durante um jogo. Bom, com a chegada de messengers como o MSN, eu sei que teve isso aqui antes, mas o MSN foi a popularização total. A gente começou a ver jogos e ter uma segunda tela discutindo com amigos em tempo real. E olha lá se não tinha aquele chato que usava a janelinha que entrava, quando você ficava online você aparecia como uma janelinha. Então, sei lá, Alan Simon entrava e aparecia para quem tinha o meu e-mail nos contatos. Alan Simon está online. Aí vinha um gaiato que mudava lá para Gol do Corinthians e ficava entrando e saindo offline, online, offline, online, e aparecendo a janelinha para todos os amigos dele. Gol do Corinthians, gol do Corinthians, gol do Corinthians. Isso quando ele não chamava a atenção. O que era isso no MSN? Era apertar um botão de chamar a atenção e a tela sacudia. Isso aí.
a tela tremia. Mas Mandava não só um quem link, teve se eu não tô computador e enganado, com também, que internet é que ficava teve na acesso a frente, na muitas tela. coisas novas no futebol nos anos 2000. Veio o Esporte Interativo, lançado em 2004 como uma faixa na programação da Rede TV, trazendo o campeonato inglês e a Champions League de volta ao sinal aberto e de graça. A Rede TV conseguiu audiências históricas naquela época, mas rompeu com o Esporte Interativo. Conseguiu transmitir ainda a temporada 2004. O Theo José narrava na Rede TV nesse tempo aí a Liga dos Campeões. 2005, com o título do Liverpool. Depois, essas competições mudaram para a Band. Esporte interativo na Liga dos Campeões. Prazer em ver. Band. O Esporte Interativo fez parcerias ainda com a TV Gazeta de São Paulo, com a NGT, com a TV Cultura e, em 2007, criou um canal próprio de esporte gratuito na TV aberta com acesso pelas parabólicas ou por parceiras como a própria NGT aqui em São Paulo. TV Esporte Interativo, agora muito mais emoção. O interesse gerado na Champions League a partir... Eram uns canais aleatórios que eles faziam parceria, era engraçado assim pra você descobrir, né, qual era o canal quando não era parabólica, né? Parabólica era onde era mais difundido, onde ele cresceu, assim, é curioso, né, falar isso hoje, que na TV parabólica, o pessoal nem sabe direito o que é a TV parabólica, né, mas é curioso como ele cresceu por causa da parabólica, e aí esses canais que eles faziam parceria que passava nos horários que podia ali, que eles faziam, fechavam o pacote e passavam os jogos e alguns programas, né? Não passava tudo da programação do Esporte Interativo, mas passava aí boa parte, né? A partir do investimento do Esporte Interativo, porque a Champions, depois de ser exibida pela Globo, Record, Manchete nos anos 90, estava esquecida. O Esporte Interativo fez ela alcançar um novo patamar. Na Rede TV eles faziam enquetes para decidir quais jogos seriam transmitidos e dava audiência, era um negócio sensacional mesmo. Mas é claro que isso despertou os olhares de quem tinha mais dinheiro. A Champions League foi tirada do Esporte Interativo pela Record na temporada 2006-2007 e 3 anos depois, para a temporada 2009-2010, foi tirada da Record pela Globo. A placar ainda continuava sendo publicada, tinha site e tudo mais, mas a gente ganhou várias outras opções para acompanhar o futebol de fora, futebol com curiosidades. A Trivela, por exemplo, era uma grande revista que teve um grande site também. A Trivela, sensacional também, formou uma galera, eu falei do Bertozzi, o Berata Leal, vários que até hoje estão, né, trabalhando e tal. A Trivela foi comprada por um grupo francês, se eu não estou enganado, e aí deu uma mudada editorial e tal, né, de formato e tudo mais, e acabou ficando diferente, né, do que era. O pessoal, pelo menos que trabalhava, fez várias reclamações sobre isso, né? Mas foi uma revista, um site que foi muito influente, assim, né, no mercado brasileiro com né, o futebol. Então, uma grande referência aí. Eu, quando comecei na faculdade, né, um dos sonhos era ter um texto publicado na Trivela. Muitas saudades daquele tempo da Trivela. Saudades eu também tenho da ESPN, do famoso ESPN do José Trajano, que já vinha dos anos 90, mas nos anos 2000 também tinha programas como o Brasil da Copa do Brasil, reportagens especiais, matérias mostrando times da Copa do Brasil em todas as regiões. Era um negócio marcante mesmo. Olha, não era fácil, não era bom, mas navegando pela internet a gente já conseguia ver vídeos dos gols da rodada, com uma qualidade terrível, sério. É melhor pegar um VHS dos anos 90 do que ver um vídeo postado pelo Globoesporte.com em 2008. Mas era melhor do que nada e para nós era uma grande revolução ver no nosso computador um vídeo que pudesse exibir um gol da rodada. Só isso aí, meus amigos, já tirou, lembra que eu falei no vídeo dos anos 90, daquela dependência do Jornal da Globo, do Fantástico, do Globo Esporte, do Mesa Redonda, dos programas da Band, pra gente ver os gols da rodada. Com a internet, eles estavam em péssima qualidade, mas estavam pra gente o tempo que a gente quisesse. Só que a TV aberta continuava dominante, na audiência principalmente. Muito mais gente até hoje tem TV aberta do que computador e TV paga. E na TV aberta, não só os jogos transmitidos pela Globo, pela Record, pela Band, marcaram a nossa vida de quem viveu o futebol nos anos 2000. Afinal de contas, quando um time como o Corinthians era rebaixado, era obrigatório ligar na Record, no debate bola do Milton Neves, esperando o velório do Corinthians. E tinha o Apito Amigo também. Filho desse projeto veio o Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã, que antes tinha sido assistente do Milton Neves no Debate Bola, também no Terceiro Tempo. Ela se consolidou como uma grande apresentadora até hoje no Jogo Aberto da Band, e em 2007 estava começando uma nova jornada, porque a Band estava voltando a transmitir futebol nacional em parceria com a Globo.
Globo, que em 2009 também modificou o seu principal programa esportivo, o Globo Esporte, em São Paulo, com o Thiago Leifert, cansada de perder para o Chaves, chamou então o Thiago Leifert para pôr em prática um projeto que ele tinha apresentado de deixar o Globo Esporte com uma linguagem mais jovem para tirar esse público do seriado mexicano, que está aí até hoje fazendo sucesso. Em campo, a gente viu finalmente o Brasileirão adotar o formato de pontos corridos em 2003, só que para chegar ao número ideal de 20 clubes ainda demorou um pouco, né? Foi só em 2006. Vimos times grandes como Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio serem rebaixados e serem rebaixados de verdade. Os pontos corridos foi a revolução, né, no futebol brasileiro, de mudanças, né, grandiosas. E eu ainda sou a favor, né, da ideia maluca que eu já espalhei aí por outros ambientes, né, de ter um campeonato brasileiro de mata-mata a cada 5 anos ali pra gente, né, lembrar um pouquinho como que era antes, porque era uma coisa diferente o Brasileirão de mata-mata, né, eu lembro muito pouco, porque, né, o último foi em 2002, mas ainda assim foi uma coisa que era diferente, assim, de decidir, né, de ter uma emoção, né, diferente do ponto corrido. O ponto corrido, lógico que tem emoção, mas algo diferente, né, do mata-mata ali que, né, 2 jogos acabou, não tem, né, como recuperar, você pode passar como, por exemplo, o Santos, né, que foi o último campeão do mata-mata em 2002. Passou em 8º e foi o campeão, né? E no ponto corrido você acaba beneficiando, né? A regularidade é o máximo, né? Quanto mais regular você for, você mais vai ser premiado, né? Vou te falar uma coisa, quem viveu os anos 90, estava ali na virada da década, quando um time grande caía, a gente não acreditava que ele ia jogar a Série B. Afinal de contas, tinha rolado o que rolou com o Fluminense em 96, com a volta do Fluminense pela Copa João Avelange, com o Grêmio sendo retirado da Série B com 12 acessos em 93. Então era muito difícil pra gente acreditar que um time grande fosse rebaixado. Tem até matérias de 2003 do Jair Pisserni assumindo o comando do Palmeiras e falando, não sei se a gente vai jogar mesmo a Série B. O futebol brasileiro não é nenhum exemplo de moral até hoje, mas aquilo foi moralizado nos anos 2000 nesse sentido. Quando o Corinthians caiu em 2007 e jogou a Série B em 2008, um dos times de maiores torcidas no Brasil, e jogou, não teve virada de mesa, pra mim, aquilo representou uma grande mudança. Na Libertadores, um domínio do Boca Juniors, campeão em 2000 contra o Palmeiras, em 2001 contra o Cruz Azul, venceu os 2 jogos contra o Santos em 2003 e repetiu isso em 2007 temido, né? contra o Grêmio. Era difícil ganhar do Boca na Bomboneira, por exemplo. E o Paysandu conseguiu, fez história, mas depois foi eliminado em casa pelo próprio Boca. A década também trouxe títulos inimagináveis. Se tinha por um lado o domínio do Boca e títulos históricos como o do São Paulo, tricampeão em 2005, ou do Inter vencendo em 2006, depois venceria o Bi em 2010, a gente teve o Once Caldas campeão em 2004 e a LDU contra o Fluminense em 2008. Você vê que a taça quebrou ali, né? Não sei o que fizeram ali, que caiu a ponta da taça da Libertadores. O pessoal do Once Caldas não cuidou bem na hora de comemorar. Nos anos 2000, a gente viu o São Paulo ser campeão mundial pela 3ª vez, em 2005, no Japão, vencendo o Liverpool em uma final que o Liverpool atacou, Rogério Ceni defendeu, o tricolor foi campeão com o gol do Mineiro. Um ano depois, o Internacional bateu o Barcelona de Ronaldinho. Pois é, meus amigos, o Brasil vivia grande fase. Mas depois disso, só ganhou mais um Mundial, com o Corinthians em 2012 contra o Chelsea, que até hoje é o último título sul-americano numa competição cada vez mais dominada pelos europeus. São Paulo, Corinthians e Internacional foram campeões mundiais em Yokohama, o mesmo palco do último título mundial do Brasil, conquistado nos anos 2000, mais precisamente no dia 30 de junho de 2002, contra a Alemanha, vitória por 2-0, 2 gols do Ronaldo, e nunca mais o Brasil ganhou uma Copa depois disso. Se você nasceu depois ou muito perto ali e não lembra meus sentimentos, porque não sabemos quando é que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de novo, né? Espero, claro, que a gente ganhe logo, né? Que venha logo essa Copa do Mundo, mas, né, nesse contexto de agora, 2025, não temos aquele otimismo, e essa Copa de 2002 foi mágica, foi sensacional, assim, é incrível. Valeria, né, uma conversa à parte sobre a Copa de 2002. Nunca mais o Brasil ganhou de um europeu em fase de mata-mata da Copa. Sério, a gente perdeu todas. Para a França em 2006, para a Holanda em 2010,
para a Alemanha e para a Holanda em 2014, para a Bélgica em 2018 e para a Croácia nos pênaltis em 2022. Mas a Copa do Mundo em si começou a ficar um pouco mais chata de ver na televisão. Se em 98 a gente tinha 5 opções só na TV aberta, Globo, SBT, Record, Band e Manchete, para 2002 foi só na Globo. Em 2006 também. Só em 2010 é que eles voltariam a fazer sublicenciamento para Band, que durou também em 2014, mas já voltou ao normal. Hoje em dia só a Globo está transmitindo. Na TV paga, mais opções surgiram. A gente viu em 2006 a DirecTV, a ESPN, o Band Esportes, e o Sport TV continuava reinando na audiência. As Olimpíadas foram pelo mesmo caminho, afinal de contas, assim como a Copa do Mundo, elas deixaram de ser vendidas pela organização da televisão ibero-americana, que repassava para todos os canais que fossem filiados a ela, e comprados diretamente com quem vendia, FIFA ou COI. E a Globo fez um acordo com a Band para comprar 2000 em Sydney, e Atenas 2004 e Pequim 2008. E na década de 2000 tivemos uma reviravolta. Em 2007, a Record anunciou que venceu a Globo e ganhou os direitos exclusivos para Londres 2012, que seria uma outra história para a gente falar nos anos 2010. Ainda nos anos 2000, em 2009, no começo de outubro, nós vimos o Brasil... Mas essa coisa que ele fala dos direitos da Olimpíada também, daí quando a Record passava, aí a Globo só podia passar, tipo, imagens muito genéricas de competições durante 1 minuto, assim, era uma coisa muito, muito limitada, porque eles queriam deixar só quem tivesse os direitos de transmissão. E a gente vê a diferença de cobertura também, né? A Globo, quando não passou as Olimpíadas, não deu aquela atenção maior do que quando ela transmitiu, né? O Brasil ser eleito, ou melhor, o Rio de Janeiro, para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Sonhávamos com um país grande nos esportes. Ganhávamos também o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014. Vimos muitos problemas políticos a partir dali, a maneira como as obras foram tocadas, vários escândalos, mas o brasileiro pôde viver uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Esse é um tema para um próximo vídeo sobre os anos 2010. No último ano oficial da década, né, que vai de 2001 a 2010, a gente viu os álbuns de figurinhas das Copas, né, ou melhor, da Copa de 2010 na África do Sul, se tornar de novo uma febre. Eu sei que tem gente que colecionou todos, mas eu lembro dele não ser mais uma febre nem em 2002 e nem em 2006, como era nos anos 90. Em 2010 foi matéria de jornal, matéria de televisão, teve gente fazendo blog especializado e ganhando muita audiência em cima disso. As pessoas trocavam não só nas escolas, como crianças faziam antigamente, mas também no trabalho, adultos comprando. Pois é, de lá pra cá, o álbum das Copas retomou, mesmo sendo muito caro, o seu prestígio e a sua popularidade. Você vê a época de Copa do Mundo, essas últimas Copas aí, como a galera se envolve mesmo de fazer álbum, de shopping, criar espaço para troca, as bancas criarem espaços, né, em volta delas ali para o pessoal trocar, então realmente cresceu muito. Para quem gostava de jogar bola, nos anos 90 a gente falava, né, jogar bola na rua e tudo mais. Jogar bola na rua acabou sendo uma das poucas opções que sobraram, afinal de contas, cada vez menos campos com a especulação imobiliária, com cada vez mais construções nas cidades, pelo menos nas cidades grandes, cada vez mais as pessoas foram sendo expulsas de locais onde os mais velhos, as gerações anteriores, podiam jogar bola. Então ficou só para aquele golzinho de chinelo na rua mesmo. Mas o videogame, por outro lado, ganhou muita importância. Primeiro porque os jogos ficaram muito mais realistas. A mudança que a gente teve do Play 1 para o Play 2 é gigantesca. O Winning Eleven dominava aqui no Brasil, eu sei que no mundo inteiro não foi assim, mas aqui no Brasil foi o nosso preferido. Tinha o famoso Bomba Pet para você atualizar sempre e fazer dele o seu Brasileirão particular, já que não tinha times brasileiros licenciados na versão original. E ali naquela época ficou muito mais legal de jogar, seja sozinho em casa, salvando no seu memory card um jogo da Master League, ou jogando com os amigos, em casa, na festa, na Lan House, ou como foi no meu caso, até na despedida do terceirão, do terceiro ano do ensino médio na escola que eu estudava aqui em Santo André. A seleção brasileira de 2006 era uma seleção gigante no papel, mas decepcionante em campo. Pelo menos no PlayStation era muito boa. Eu falo que ela é o melhor time de PlayStation de todos os tempos. E olha, foi uma seleção que, pelo amor, né, tinha grandes nomes e tal, mas é muito... quando esses jogadores jogaram juntos ali, igual tinha na imagem ali, né? Mas, enfim. Mesmo quem não pôde migrar para o Play 2 naquela época, o Play 1 ainda tinha jogos do Winning Eleven sendo atualizadas na barraquinha mais próxima, né? Tava até melhorando a capacidade que eles tinham de fazer ali as camisas com patrocinadores e tudo, que eu lembro. Nos estádios, a gente vivia uma época em que se falava já de sediar a Copa do Mundo de 2014 e, por isso, contávamos com as reformas. Enquanto isso, alguns dos nossos estádios caíam aos pedaços, como, por exemplo, aquela tragédia que terminou com vítimas
na Bahia, na Fonte Nova. Também vimos o torcedor... Foi bem feia essa da Fonte Nova. Foi uma coisa, um divisor de águas ali, né, da estrutura dos estádios para rever, né? Infelizmente tem que acontecer uma tragédia para... Teve que acontecer, né, uma tragédia para que se alertasse, né, as autoridades, mas, enfim, muito complicado o que aconteceu lá em 2007. O brasileiro se afastar dos estádios, seja pela violência ou pela péssima qualidade das arenas esportivas daquela época. Em 2004, o Brasileirão teve média de público de 7.500 pessoas por partida. Para você ver, hoje em dia são mais de 20 mil por jogo. O Corinthians, que foi o líder de público em 2004, esse ano aí que ficou em 7.500, tinha 14 mil de média. Beleza, era o Pacaembu, mas o Pacaembu cabia mais de 35 mil pessoas. Hoje o Corinthians tem uma média que fica mais ou menos nesse patamar e que chegou a ser de 40 mil no seu novo estádio, a Neoquímica Arena, nos anos 2010. Os ingressos já ficavam mais caros em alguns setores elitizados, como era o setor Visa no Palestra Itália, por exemplo. Era um setor central, expulsou as torcidas organizadas dali para a curva, mas não era em todos os lugares que era assim. Então as pessoas não podem dizer só que era um ingresso que afastou. Tinha muito essa questão também da violência, da péssima qualidade, dos banheiros terríveis que os estádios tinham. Hoje isso ainda é uma realidade em estádios de times menores, mas nas principais praças melhorou e muito. Mas elitizou também. O YouTube já crescia aqui como plataforma, né? Foi lançado ali em 2005 e chegavam aqui vídeos que as pessoas estavam salvando, né, na internet de coisas que elas tinham em VHS em casa. E foi assim que apareceram gols dos anos 90, dos anos 80. Eu mesmo, que torço para um time que não ganhava quase nada nos anos 2000, só vi o meu time ser campeão no YouTube. Eu sei que tem gente que faz isso até hoje, mas eu vivi muito isso até o Palmeiras ser campeão paulista em 2008, meus amigos. Eu só vi o Verdão ser campeão no YouTube, vendo os vídeos da Libertadores de 99, vendo os vídeos, sei lá, do Paulistão 93. Era muito complicado, mas ao mesmo tempo o YouTube era um bálsamo pra gente. E algumas pessoas já iam subindo também gols que elas gravavam em casas, né, em DVDs, em VHS ainda, pra quem tinha. E é claro que com isso também começaram a se popularizar os métodos alternativos, né? Se hoje todo mundo tem o seu método alternativo para ver um jogo que tá só no pay-per-view, naquela época um site muito famoso, quem viveu os anos 2000 vai lembrar, que a gente procurava os links para assistir, era um chamado Justin.tv, Justin.tv. Nossa, famoso. Essa Justin TV já cheguei a ver nele, sim. era um lugar onde todo mundo podia criar o seu canal e fazer a transmissão, e muita gente aproveitava para transmitir um jogo do Premiere ali de graça para as pessoas. E botava, é claro, ali uma propaganda, botava ali um pedido de doações, como até hoje a gente vê. Mas a ironia do destino é que a Justin TV, anos depois, foi adquirida pela Twitch, da Amazon, e virou a Twitch de vez, abandonou a marca Justin TV. Twitch e Amazon transmitem eventos hoje com direitos de transmissão oficiais. Que reviravolta! Bom, amigos, assim era viver o futebol dos anos 2000. Muito mais informação ao nosso alcance, a internet como uma boa base de dados, jogos de computador também eram importantes, tipo o Futebol Manager, quantos jogadores a gente não conheceu por lá, né? A tecnologia ajudou demais. A mudança dos anos 90 para os anos 2000 é gigantesca. Não tinha ainda a presença do streaming, como viria nas décadas seguintes. Mas, para a gente se informar sobre futebol, era muito mais fácil. Conta aí nos comentários qual a sua lembrança dos anos 2000, como você vivia, o que faltou dizer aqui no vídeo. Deixa aí nos comentários e responde. Você quer uma parte 2 dessa? A gente faz uma parte 2 dos anos 90 ou vamos direto para os anos 2010? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, hypa o vídeo para chegar a mais pessoas. Deixa o seu like também. Esse é o Estúdio Alan, aqui o esporte é a nossa história. É isso, grande ideia, né, do Alan Simon aqui de trazer essa nostalgia, né, dos anos 2000, de como que era, para quem não viveu, ou para quem viveu também, né, eu vivi e não lembrava de várias coisas já, então relembrar é muito legal. E vou assistir mesmo dos anos 90, porque esse eu tenho mais um afeto maior ainda aí para ver, para relembrar. E é muito legal. Eu sou um tanto quanto nostálgico, então sou suspeito para falar sobre isso. Mas é isso, então agradecer aí a vocês que acompanharam o vídeo. Até se inscrevam também aí no canal do Alan Simon, no Estúdio Alan, para acompanharem outros vídeos dele. E é isso, deixe seu like, compartilha, comente aí o que vocês querem, né, de outros conteúdos esportivos que vocês queiram ver aqui que eu reaja. E até uma próxima. Valeu, falou!